Olá, boa noite a todos. E hoje eu quero falar sobre os principais vilões da microbiota. Então, eu tirei três, né? Eu escolhi três vilões para que vocês consigam se autoavaliar. Puxa, será que realmente esses alimentos eles estão afetando a minha microbiota? Então eu quero passar a minha visão, né? Eu espero que vocês entendam, né? No finalzinho ali, vocês vão guardando a dúvida de vocês, daí no finalzinho a gente conversa, tá? Um pouquinho mais, tiro 10 minutinhos pra gente conversar, mas eu espero que seja enriquecedor, tá? Então assim, gente, a nossa microbiota, ela tem sido, né, cada vez mais estudadas. Por quê? Porque o nosso corpo é proliferado de fungos, de bactérias, de vírus e que precisam viver de maneira harmônica, tá? Então, assim, o nosso corpo é povoado, proliferado por bactérias, tá? Dependendo de como a gente age, na verdade, assim, desde a nossa gestação, desde como, se a gente teve uma gestação cesárea, se a gente foi amamentado ou não, como foi a introdução a introdução ali alimentar, isso vai impactar sim na qualidade da na qualidade da nossa microbiota, né? E se a gente vai ficar mais doente, se a gente vai ficar menos doente, se a gente vai adquirir doenças autoimunes ou não, tá? Mas claro que ao longo da nossa vida, né? Então, assim, se a gente utiliza muitas medicações, se a gente não dorme direito, né? Ou se a gente come errado, a gente também vai impactar negativamente essa microbiota. Então, existem três alimentos que são muito importantes e que eles têm algo em comum, e por isso que eu quero agregar no conhecimento de vocês, né? Porque com certeza vocês já sabem que açúcar não é um dos melhores alimentos a serem consumidos. Mas, gente, a maioria de vocês com certeza é viciado nesse maldito desse açúcar. Ou eu tô errada, né? O açúcar, ele pode estar presente na forma de sachêzinho, aquele açúcar que a gente adiciona mesmo, ou açúcar presente nos alimentos, né? Presente nas preparações. Então a gente muitas vezes não se dá conta do quanto de açúcar a gente vai consumir, tá? E que a gente consome ao longo do dia, ao longo do nosso mês, ao longo do ano. E o que acontece é que esse açúcar lá no nosso intestino, ele vai desprotegendo esse ambiente intestinal. Esse açúcar, ele é alimentado pelas bactérias ruins e isso vai gerando uma desordem, vai deixando o nosso intestino mais desprotegido. E o açúcar, gente, ele é extremamente viciante. Por quê? Porque ele vai lá no nosso sistema nervoso central e produz substâncias, na verdade engana a gente, né? Produz substâncias que vão levar a um prazer absoluto, mas vem aquele prazer e depois aquela depressão, né? Então a gente vive num looping, né? Que a gente fala que é o looping do açúcar, tá? Então, com certeza, o açúcar, ele é um grande vilão da nossa microbiota. E esse vício, ele precisa ir sendo desconstruído aos poucos, né? Então, quando a gente precisa ter essa percepção do que a gente está comendo, de como a gente está comendo e ir racionalmente diminuindo esse vício para que, consequentemente, a nossa microbiota ela vai sendo reorganizada, ou seja, você dá menos alimento para a bactéria que é ruim, o que acontece? Você fortalece essa microbiota, você mata elas por inanição e fortalece esse ambiente microbiano, né? Então daí você acaba consequentemente mudando as suas papilas gustativas, o seu paladar, e vai consequentemente mudando também, tendo uma alimentação que é consequentemente mais saudável, né? Para que daí você alimente a tua microbiota, ou seja, as tuas bactérias, e fortaleça o teu organismo, tá? Mas, junto a isso, né, esse vício do açúcar,
vou falar que é só os brasileiros, porque eu acho que isso é uma questão mundial, mas nós, seres humanos, temos o hábito de ter uma alimentação extremamente monótona. E os laticínios e o trigo são alimentos que são consumidos de maneira monótona. Então, vamos colocar um exemplo na nossa alimentação. Então, é muito comum a gente, ali no nosso dia a dia, fazer, né, o nosso café da manhã ser pão com manteiga, café com leite, daí depois uma bolachinha, daí depois um nhoque ao molho branco, né? Daí depois um bolinho à tarde, daí depois um sanduichinho no final do dia. Isso é muito comum da gente consumir. Então, frequentemente a gente tem tido, tá, uma alimentação extremamente monótona, tá? E o que eu tenho visto, né, em consultório, quando o paciente vem e ele fala, não, Ju, eu preciso me alimentar melhor, né? E daí eu proponho para ele mudar o padrão da alimentação dele, ele fala assim, Ju, pelo amor de Deus, não me tira o pão da manhã, porque eu não vou conseguir, né? Você é um dessas, né, que quase, né, se ajoelha ali para Nutri, né? E daí tem aquelas também que se descobrem que tem uma intolerância à lactose, alguma coisa assim, e precisa tirar o laticínio, precisa diminuir, também tem um treco, né? Então, isso não acontece por acaso, tá? Isso acontece porque o teu corpo está viciado nesses componentes. Então, gente, a gente vive um vício crônico do açúcar, dos laticínios e do trigo. Eu nunca vi ninguém se viciar em salada, tá? Eu amo salada, amo, eu preciso. Mas eu vou te confessar que eu não sou viciada, né? Aquele negócio, ai meu Deus do céu, preciso de uma salada, né? Então é muito raro a gente se viciar, né, em uma salada, né? Mas é muito comum a gente se viciar nesses 3 alimentos. Por quê? Porque eles desencadeiam, né, a produção de substâncias que são opioides. Vocês já ouviram falar em o que é opioide? Gente, vocês já ouviram falar em morfina? Vocês já usaram morfina? A morfina, ela é uma droga opioide, tá? Então ela é uma droga usada para reduzir dor, né? Então quando a gente tá com dor, a gente vai lá, né, muita dor, e usa a morfina. Mas a morfina, se você usar, você constantemente, o que vai acontecer é que isso vai gerar uma dependência, tá? Você vai ficar viciado naquela medicação, tá? E o que a gente sabe? Que além das drogas, né, existem alimentos que a gente chama de peptídeos opioides, ou seja, quando a gente consome um alimento, ele é composto por proteínas. E essas proteínas, quando elas são quebradas em vários pedacinhos, elas são chamadas de peptídeos. E quando elas são quebradas em mais pedacinhos, elas são chamadas de aminoácidos. Então, olha só que interessante, né? Então, além dessas drogas, existem peptídeos opioides que têm origem ali, né, nos alimentos como o leite e o trigo, tá? O peptídeo opioide do leite chama-se caseomorfina, tá? Então, por quê? Porque o leite, né, a proteína do leite, ela tem uma proteína chamada caseína. E essa substância, que é a caseomorfina, tá, é uma substância que é opioide. Gente, a gente vê isso muito em crianças. Se vocês têm crianças aí, avaliem. São aquelas crianças que ficam tomando um monte de fórmula. Só tomam ninho, né? Não comem, são dependentes de leite. E geralmente, quem é alérgico, isso eu tô falando extra aqui, tá? Mas geralmente quem é alérgico à caseína
né, consome um monte de leite, né, de derivados de leite, de iogurte e tem intestino preso. Então, quem tem reação a esse peptídeo opioide, que é a caseína, tem as fezes muito duras, muita dificuldade de evacuar. A gente vê isso muito em criança. E em relação ao trigo, existe a gluteomorfina, tá? Então, a gluteomorfina, ela tá presente no trigo, tá? E, consequentemente, ela também vai gerar uma reação de dependência opioide. Então, vamos lá. Quando a gente consome trigo, queijo, açúcar, o que a gente está fazendo consequentemente com o nosso intestino, com a nossa microbiota? Ele chega no nosso intestino, então aqui ó, como se fosse o nosso intestino, ele chega no nosso intestino e ele vai agredindo esse ambiente, essa parede, intestinal. Por quê? Porque ela é uma proteína que não foi bem digerida e que precisa ali entrar, né? Você consumiu um monte dela e ela tá realmente agredindo essa mucosa. Gente, quando ela passa ali no nosso intestino, né? Então, quando ela é machucada e passa no nosso intestino, essa proteína, ela acaba a gente chama ela daí de corpo estranho. Né? Então, por quê? Porque ela não é reconhecida na nossa corrente sanguínea. E daí ela vai gerar um processo de inflamação, tá? Então, assim, o que muitas vezes a gente avalia nesse paciente isso é muito comum, tá? Pacientes com dor de cabeça muito frequente, latejando de dor de cabeça. Pacientes com alterações neurológicas. Então, por exemplo, crianças com autismo, eles têm um desequilíbrio maior ali do sistema neurológico. Então, consumir o trigo, que é fonte de gluteomorfina, e consumir o leite, que é fonte de caseomorfina, não é interessante para a parte neurológica. Então, lá no nosso intestino, a gente tem uma barreira, que é a barreira intestinal, e no nosso cérebro a gente tem outra barreira, que é a barreira hematoencefálica. Então, como a gente tem essa conexão cérebro-intestino, dependendo do que a gente come, vai interferir nas nossas emoções, no nosso comportamento, tá? Então, claro que aqui eu tô falando, pessoal, de uma alimentação, né, de um paciente que já vem com uma série de alterações, já vem com uma história de vida, né? Então, esse paciente, então vamos colocar um exemplo, esse determinado paciente de 30 anos, ele não foi amamentado corretamente, ele consumiu um monte de antibióticos porque ele teve determinada infecção, ele comeu, muito obrigada, Rose, ele comeu errado durante a adolescência dele, ele tomou um monte de bebida alcoólica e ele tá consumindo, tá comendo mal, né? Ele tá comendo pão, tá comendo poucas frutas, tá consumindo um monte de derivados lácteos e ele chega ao consultório pedindo ajuda. Então, o que eu preciso fazer? Tá? Eu não posso simplesmente chegar para esse paciente e falar assim, então vamos usar probióticos porque eu sei que probióticos modulam o sistema imune e são maravilhosos. Não é isso. Eu preciso fazer com que esse paciente entenda como que o corpo dele está. Por isso que eu falo que o conhecimento, ele é muito importante, né? A gente entender como o nosso corpo está e começar a fazer as mudanças, a reduzir o consumo de trigo, ou se o paciente ele está observando que realmente ele está com muita dor de cabeça, enxaqueca, se ele está percebendo que ele está muito nervoso, com alguma alteração neurológica, intestino preso,
O que eu peço, pessoal, é para fazer uma retirada por determinado tempo. Então, a gente geralmente faz um processo de adaptação e tudo isso, por isso que eu estou aqui, por isso que eu montei o curso, por isso que início de setembro a gente vai divulgá-lo, porque tem todos os passo a passo para que vocês entendam a real importância do nosso intestino, mas o que eu quero já colocar aqui para vocês, né? Então, vamos usar esse mês como um processo de adaptação e que vocês avaliem como está a alimentação de vocês e vão reduzindo a quantidade de açúcares para mudar as papilas gustativas, começar a colocar mais frutas, a reduzir a quantidade de trigo, de derivados de leite, e vocês vão percebendo como que o organismo de vocês vai reagindo a essas mudanças. Para daí, quando vocês estiverem realmente preparados, porque toda a retirada de um alimento que gera, que o paciente tem essa dependência, o paciente fica assim, né? Meu Deus do céu, o que vai... Eu brinco que o alimento que causa dependência é aquele namorado... como que fala? Aquele marido... Poxa, me esqueci do que eu tava falando. Como que eu falei esses dias para uma paciente minha? Aquela relação que te sufoca, aquela relação tóxica, aquele namorado tóxico, sabe? Que você não consegue viver sem ele, mas quando ele sai da tua vida, você fala, meu Deus do céu, graças a Deus, tá? Então pensem nisso, tá? Então assim, o glúten, os lácteos e o açúcar são aquele teu namorado tóxico, tá? Que você não consegue viver sem ele, mas daí você se prepara emocionalmente quando você, né, sai daquela relação, você fala, meu Deus do céu, agora eu sou outra pessoa, tá? Então, assim, é muito importante que vocês vão fazendo essa adaptação para que daí a gente melhore esse quadro que a gente chama de disbiose. Então é muito comum, né, quando a gente tem uma alimentação ruim, hábitos de vida errado, uma alimentação muito monótona, que a gente gere esse quadro de disbiose e essa hipermeabilidade intestinal. Não necessariamente esses alimentos que possessivo, isso, Rose, aquele namorado é possessivo, né? Então, assim, o que a gente precisa entender que não necessariamente o trigo e os derivados de leite, eles gerem um processo de alergia imediata. Tá? Então, muitas vezes, até na minha prática clínica, quando eu faço esse processo de adaptação do paciente, o paciente já começa a melhorar, retira tudo, começa a notar que o corpo dele está melhorando, eu vou fazendo a reintrodução. Porque não adianta deixar o sistema digestivo fácil, né, de digerir. Não adianta, a gente tem dente, a gente tem estômago e tem intestino pra gente mastigar, pra gente digerir, pra gente absorver os nutrientes. Mas a gente faz essa etapa de reorganização do sistema digestivo porque esse sistema digestivo está debilitado. Então tem um tempo de retirada e muitas vezes a gente vai reintroduzindo. Então aquele pãozinho que você comia todos os dias e você falava, meu Deus do céu, não consigo viver, você vai lá, come e fala, poxa, gostoso, mas eu não preciso dele todos os dias. Eu posso comer minha tapioca, eu posso comer meu cuscuz, eu posso comer, sei lá, outra coisa, né? Quanto tempo que leva para recuperar a microbiota? Márcia, então assim, depende de quanto ela tá machucada, tá? Depende do quanto. Eu vou te falar que mais ou menos 30 dias, tá? Inicialmente 30 dias, a gente consegue melhorar essa digestão e começar a recuperar, tá? Mas em média, assim, vamos colocar de 30 a 90 dias, tá? Mas existem pacientes, Márcio, por exemplo, eu tenho um paciente
que ele fugiu de mim aqui nas lives. Eu acho que ele já cansou de mim aqui. Mas ele é um paciente que ele teve Covid. Então, assim, ele tava com uma gastrite, uma esofagite, comia tudo mal. Daí, ele começou a usar omeprazol. Daí, ele teve Covid. O Covid machuca o intestino mais ainda. Daí, ele começou a usar um monte de omeprazol ainda. Ou seja, ele teve as medicações e o Covid que pioraram esse processo. Daí eu tive que começar a melhorar a digestão dele, a alimentação dele, e ele teve que usar o omeprazol porque já estava bem machucado esse ambiente intestinal dele. Agora eu tô fazendo a retirada junto com a doutora Mariana, que é a gastro. Ela tá retirando o esomeprazol e a gente vai começar a reintroduzir alguns alimentos. Isso deu 6 meses, tá? Então, assim, não é tão easy assim. Tá? Mas geralmente vamos pensar em o processo ali de retirada desses alimentos que são mais agressivos para a mucosa, a gente pensa em 30 dias, tá? 30 dias o paciente ele já consegue notar melhoras. Daí a gente faz a reintrodução, porque é o teste de dessensibilização. Para avaliar, Márcio, a reação que você tá. É como se você tivesse com a casa toda desorganizada, toda suja, e daí você, entra com um determinado, determinado objeto, determinada pessoa, entra e você consegue realmente perceber se isso vai desajustar ou não a tua casa. Tá? Esse exemplo não ficou muito legal. Então é como se você, colocasse um móvel novo ali e para ver se ele funciona ou não. Então o glúten e os lácteos são mais ou menos assim, tá? Mas mesmo, tá? Então mesmo que o paciente ele volte a consumir algum alimento que tenha glúten, volte a consumir os lácteos, uma grande questão, assim, acho que um ponto-chave que eu tenho percebido, porque eu só atendo pacientes com disbiose, com quadros intestinais de desequilíbrio, que a qualidade em si, o paciente ele já entende o seu corpo, por isso que eu acho que isso é o diferencial zaço, assim, você entender o seu corpo e você entender o quanto daquele alimento você consegue digerir, o quanto você não consegue digerir, qual que é a quantidade, quantas vezes você pode consumir ou não, como que você vai, você já introduziu mais frutas e vegetais, você já tem uma rotina adequada, ontem eu estava falando isso no meu Instagram, para quem não me seguiu ainda, me siga, porque eu sempre tenho informações ali. O nosso intestino ele tem 7 metros de comprimento. 7 metros. Se a gente mantiver sempre uma alimentação tão refinada quanto ela tem sido, a gente com certeza vai produzir mais toxinas e vai ter um intestino adoecido. Vai ter um intestino adoecido e vai ter um cérebro adoecido. Então não tem como, isso não acontecer. Por isso que nesses últimos 50 anos, a doença do momento são as doenças do trato gastrointestinal. Aliado também às doenças autoimunes, porque querendo ou não, elas têm origem no nosso intestino. Falo isso no meu curso, Então, assim, é muito importante que a gente preste atenção. Ah, Ju, mas tem outros fatores? Tem sim. O estresse está muito ligado ao intestino, o nosso sono inadequado vai afetar o nosso intestino. Então, sempre quando eu penso no paciente, eu penso no todo. Mas é importante que a gente faça esse movimento da melhora, esse movimento em busca do conhecimento, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Ou não? Até para que depois a gente consiga colocar essas cepas probióticas, esses tantos de probióticos, lactobacilos, bifidobacterium, coccus, depois que já está tudo reajustado, para que a gente tenha um sistema de proteção. Só antes, Elisete,
Eu preciso do meu óculos para ler, porque senão eu não consigo ler aqui, tá? Mas assim, ontem um paciente meu com uma suspeita de esôfago de Barré, que é quando existe uma lesão mais grave ali no estômago e ele estava comendo muito mal. Ele falou, Ju, eu posso tomar probiótico a vida inteira? E daí eu pontuei ele e falei assim, não, você pode. Probióticos são bactérias e a gente é povoado por bactérias, não tem problema algum. Só que, se você tá comendo errado, isso é um ponto bem importante, gente. Se você tá comendo errado, você tá fazendo cocô caro. Não tá adiantando porcaria nenhuma, tá? Então você só tá gastando dinheiro à toa. Porque se você come errado, você tá fermentando mais e você tá produzindo até substâncias tóxicas. Então, não é nada interessante. Se você reorganizou esse teu sistema digestivo, se você conseguiu entender que aquele determinado alimento, ele te faz mal, eu posso consumir ele de vez em quando, ou ele não te faz mal, mas mesmo assim eu vou manter a minha alimentação saudável, que é todo esse processo leva 30, 60, 90 dias, dependendo de cada caso, cara, você consegue resolver a tua vida. Você não precisa depender de um médico sempre, você não precisa ficar tomando probióticos o resto da vida, tá? Até porque a nossa alimentação adequada, minimamente processada, ela vai ser alimento para nossa microbiota. Então existe todo um equilíbrio, né? A gente tem oh, meu Deus, o apêndice, eu tô com um problema aqui. O nosso apêndice, sabe o apêndice? Alguém tem o apêndice ainda? Porque todo mundo tira, né? Os médicos todos tiram o apêndice. Mas o apêndice é um reservatório de probiótico que tá ali colado no nosso intestino grosso e é muito importante, né? Pra nossa saúde imunológica. Quem não tem apêndice, quem teve apendicite e tirou o apêndice, gente, tá fadado a ter o sistema imunológico mais debilitado. Esse paciente é um que eu falo, ó, a gente vai ter que cuidar e vai ter que usar mais probiótico de maneira mais recorrente. Diagnóstico de doença de Crohn, é verdade que tem que ser evitado alimentos crus, saladas, por exemplo. O Crohn, ele tem a sua fase aguda, tá, Elisete? O Crohn é uma doença autoimune, gente, que pega intestino delgado e grosso, tá? E geralmente existem inflamações muito importantes. Se você, Elisete, tem o Crohn e se você tá numa fase aguda com muita diarreia, você não dá pra gente colocar alimentos crus porque eles vão piorar o quadro diarreico. Mas não tem nada a ver com a proteção e a melhora da inflamação desse intestino. A doença de Crohn, como é uma doença autoimune, a gente tem que redobrar o cuidado com glúten, com trigo, com açúcar, ter uma alimentação mais cozida, cuidar dessa proteção do intestino. Então eu não olho simplesmente para diarreia, eu olho não para cura, tá? Mas para remissão dessa doença. Tá? Então, acho que esse é o grande segredo. A gente não olha só para tapar buraco, tá? Então, o meu objetivo, gente, é ensinar vocês a entender que a nossa alimentação, como a gente come, a forma como a gente come, a forma como a gente escolhe os alimentos, ela é muito importante para nossa saúde ou para nossa doença. Tá? E cada vez mais a gente está tendo, cada vez mais a gente está ficando adoecido, né? E isso tá ligado muito a essa questão do vício. A gente está perpetuando o nosso vício por determinados alimentos como o açúcar, como o laticínio, como o glúten, o trigo, né? Então, comendo de maneira demasiada, e isso tá afetando demais a nossa microbiota, isso tá afetando demais a nossa saúde imunológica e a gente tá afetando demais a nossa saúde psiquiátrica, tá? Claro que eu tenho que levar em conta o nosso sono, a qualidade do nosso sono, eu tenho que levar em conta o quanto de medicação que você tá usando, eu tenho que levar em conta, né, como que tá o teu nível de estresse, inúmeros fatores, tá? Mas mudar essa percepção e buscar o entendimento é o que faz o diferencial, tá? E isso, gente, a gente começa desde a primeira infância. Eu atendi 2 pacientinhos, um de 6 meses
e um de 2 aninhos e 9 meses, lá de Rondônia. Gente, as crianças estavam extremamente adoecidas. São crianças que não foram amamentadas, tá? São crianças, obrigada, Rê. São crianças que não foram amamentadas, são crianças que foram hospitalizadas assim no primeiro mês de vida, então elas já tiveram uso de antibiótico na primeira infância, e são crianças que têm uma produção de muco, vivem com rinite, sinusite, né? E assim, são crianças... O bebezinho de 6 meses, ele descobriu que tem a APLV, né? A mãe descobriu a APLV, que é alergia à proteína do leite, e tá usando o Nelcate, que é a fórmula rica em aminoácidos. Mas, eu só vou terminar, esse já te respondo, tá, Flara? Mas a criança de 2 anos e 9 meses, extremamente adoecida. A mãe me relatou que a cada 3 dias ela ficava mal e daí tinha que ir pro hospital, uso de antibiótico. Gente, 2 anos e 9 meses. Tá? E uma criança que tomava todinho. Descobriu intolerância à lactose, daí começou a comer pão com margarina sem lactose, requeijão sem lactose, leite sem lactose. Então, por favor, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, assim, em 3 dias que eu mudei a alimentação do Henrico, né? Comecei a melhorar a expectoração dele, ele já melhorou, tá? A biomassa de banana verde, Flara, ela é extremamente fantástica, tá? A biomassa, ela vai ajudar a proteger essa mucosa do intestino. É uma coisa, assim, tipo, extremamente barata, tá? De fazer. Biomassa, é só você achar uma banana bem verde. Quem mora aqui no Paraná tem morretes aqui, né? Então, uma banana crua, verde, coloca ali na panela de pressão, tampa com água, deixa 8 minutos, depois tira, né? E tira a casca e bate. Então ela vira uma gosma, tá? Só que ela ajuda na proteção, ela faz essa recuperação, ela tem uma ação pré-biótica, tá? E essa ação pré-biótica, ela é muito importante. Até antes da gente usar os probióticos, que são as bactérias, a gente usa a biomassa. Mas assim, não adianta usar a biomassa de banana verde, tá? Se não mudar o tipo de alimentação. Então, se você tem uma alimentação que é muito... se você tá estufada, gases, diarreia com constipação, viciada em doce, consumindo muito açúcar, daí vira uma zona. Primeiro você tem que fazer, sabe, etapa a etapa. Mas pode utilizar... Eu usava 1 ou 2 colheres de sopa de biomassa por dia, assim, de maneira geral, e é super legal. Bater em suco a banana verde é melhor que biomassa? Bater em suco? Pode bater. Na verdade, assim, a gente faz a banana verde, e eu fazia, assim, faz muito tempo que eu não faço. É uma coisa muito barata, mas faz muito tempo que eu não faço. Mas eu deixava um potinho na geladeira e consumia 1 colher à noite, assim, como pré-biótico mesmo. E o resto eu colocava nas forminhas de gelo. E daí eu utilizava, por exemplo, no feijão. Isso, ó, utilizava no feijão, na sopa, sabe? Então é bem legal, tá? Bem legal. Ajuda a formar o bolo fecal, deixar o bolo fecal bem bonitão. Você sentir que o esvaziamento gástrico tá total, assim. Gente, foi fantástico, amei a participação de vocês. Um grande beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau.